Olha. Porque talvez você não saiba, mas se você conversar com o seu filho, ele vai te falar que nesses ambientes eles são descartados e totalmente ridicularizados. Porque o problema não é o evangelho, é de como o evangelho é apresentado para as pessoas. Então, isso existe muito questionamento a respeito de passagens bíblicas. Por que que eles falam que nesses ambientes, por exemplo, de faculdade, de universidade, de que a Bíblia é um livro totalmente controverso? E se você não olhar pelo lado espiritual, o lado de crer, aonde entra o fator crer, entra a fé, no meu caso, por exemplo, eu acredito que eu nasci para crer. Independentemente do que me falaram, do que me falam e do que vão me falar, eu nasci para crer. E se eu tivesse na pele de uma pessoa que infelizmente não nasceu para crer, eu também estaria questionando aqui. Mas se eu estou defendendo o evangelho, é porque eu nasci para crer. Eu creio no evangelho. Mas se você perguntar para muitas pessoas, mas tá, você crê no evangelho, mas você crê na Bíblia como ela é inteiramente a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Muitas pessoas nem vão saber responder essa pergunta. A Bíblia para você, ela é ou ela contém a palavra de Deus? Ou não existe diferença? Existe diferença aí muito grande. Os nossos filhos, quando chegam no ambiente, eu estou falando de faculdade, porque hoje os mais terríveis, o ambiente mais terrível que tem para você falar a respeito do evangelho é faculdade. Eu tive lá, então eu posso falar. Às vezes você frequentou a sua faculdade, você fez a sua faculdade e frequentou a universidade, mas você não foi ridicularizado, você não conversava esses assuntos. Mas eu conversei esses assuntos porque eu fiz teologia. Então, nossos filhos são ridicularizados nesses ambientes, porque se você perguntar para ele, mas você crê na Bíblia como? A Bíblia para você é a palavra de Deus revelada inteiramente? Ou você acredita que lá contém? Então, se você não souber responder pelo menos uma pergunta dessa que é tão básica, então ele é ridicularizado, ele é simplesmente largado de canto. Porque para eles o evangelho é coisa de gente que não tem cultura, de gente que não tem conhecimento, que não tem coisa de pobre, coisa da ralé. E essa que é a verdade, nua e crua. Eu tive lá, eu sei o que eu estou falando. Mas acontece o seguinte, por exemplo, nós falamos aqui do princípio, do que nós queríamos conversar, nós falamos aqui a respeito de leitura da Bíblia e tal, esses assuntos. Mas um assunto interessante, por exemplo, que eu quero dizer hoje, como entender o princípio narrado, bíblico, literal ou não? Como entender? Se você chega, por exemplo, num ambiente onde as pessoas não acreditam nisso e fala, mas como pode que Deus criou o mundo em 7 dias? E já começa com uma controvérsia, disse Deus haja luz e houve luz, depois fala que Deus criou os luminares, o grande, o maior para governar de dia e o menor para governar à noite. Então que luz que ele criou primeiro, para depois criar o sol? Porque o entendimento que muitas pessoas têm de que Deus criou, Deus falou, haja luz, ele já criou o sol. Mas depois fala que ele criou o sol. Porque ele criou o grande luminar. Luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Quando você não acha uma explicação, ou você não consegue explicar isso, mas você é ridicularizado, porque eles vão falar, mas como você acredita numa coisa que você não sabe o que é? Então, é complicado. Isso não é fácil, isso não é brincadeira, e não é só isso. A Bíblia, ela não foi feita para ser como ela é hoje, pregada, romantizada. A Bíblia é muito complexa, muito complexa. E quando a gente entende a Bíblia na complexidade que ela é, mas você aceita a Bíblia da simplicidade que é, parece um contraponto. Ué, mas como que uma coisa complexa é simples? Mas eu entendo, eu consegui entender que se você quer compreender a Bíblia, que é tão complexa, você tem que ir pelo lado mais simples. Quando você começa a entender a Bíblia na simplicidade que ela é,
E quando você chega no Evangelho, a simplicidade que ele é, aí você começa a entender a Bíblia. É muito simples, apesar de ser complexo. Então, o que a gente está chamando as pessoas é para isso, para sair para fora da caixinha. Adianta eu criar meu filho dentro do Evangelho, doutrinar meu filho dentro da minha casa, dentro do Evangelho, levar para a igreja, nascer num berço cristão, levar para a igreja. E quando ele sai desse ambiente que vai frequentar outros ambientes, ele vai ser debatido, vai ser confrontado. Primeira coisa, vai ficar decepcionado, vai ficar totalmente, não fugiu aqui uma palavra, ele vai ter muito, como fala uma pessoa que fica, não é decepcionado que eu queria falar. Frustrado. A frustração da pessoa é tão grande, que aí ela começa a entrar em contradição com ela mesma. E tudo aquilo que ela aprendeu e que ela tinha certeza, passa a ser dúvida, por causa da frustração. Mas como assim? Mas ninguém me falou isso, mas ninguém me explicou isso. E é verdade. Chamar os nossos filhos, é claro, para ensinar para ele a doutrina, dar exemplo para ele e também acender dentro. Nós tentarmos fazer com que acenda dentro dele a chama da fé é uma coisa. Agora, nós deixarmos os nossos filhos ser frustrados lá fora com coisa que nós omitimos, que a igreja também omite, é outra coisa completamente. A frustração é muito grande. Infelizmente, é muito grande. Queria entrar aqui também em comentários sobre tudo isso que você está falando. Como o Osias disse, né? Sou líder de jovem, a igreja, a placa em si não que vale nada ter que falar ela aqui, né, gente? Mas eu quero abrir uma opinião minha sobre isso. Igual ao último vídeo a gente falou sobre como ler a Bíblia. E agora você está falando de uma coisa muito importante, né? É que às vezes a gente não consegue debater e passamos vergonha. Às vezes quando a gente assumimos num local público, né, que tem diversas opiniões, como é uma faculdade, a nossa fé, a gente somos ridicularizados, verdade. Só que hoje em dia as pessoas, o intuito desse vídeo é falar com verdade e com sinceridade, sem romantizar a nua e crua verdade da Bíblia, então a gente também vai comentar dessa forma. Muitas vezes a gente somos cegamente a aprender da Bíblia somente através de um pastor. A gente não procura a viver o evangelho racional, como foi dito no último vídeo, a procurar entender sobre a Bíblia com um evangelho racional, com inteligência, estudar a fundo. Então, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um curso de teologia. O Osias que está aqui falando para vocês, ele tem uma faculdade de teologia. E é muito inteligente, ele se empenhou o máximo para poder aprender. E eu não tive a oportunidade de fazer um curso de teologia, mas eu fui a cara e a coragem estudando a Bíblia. E ali na minha liderança de jovem, muitos deles vêm com perguntas, muitos deles vêm com opiniões. E a gente fizemos uma maratona de ler a Bíblia o ano inteiro. E o interessante é que os meninos eles não estão só lendo de forma rotineira, eles estão lendo, estudando e aprendendo, sem faculdade de teologia também, da mesma forma. Só que existem dúvidas que a Bíblia nos traz que sem alguém que conseguiu estudar a fundo isso, sem um professor, alguém com uma sabedoria tão grande, a gente não consegue entender. Exemplos, né? Eles vieram com perguntas sobre anjos. E tudo porque eles chegaram no livro de Ezequiel e eles não conseguiram compreender quando ele fala da aparição dos anjos, o formato do anjo, do círculo maior dentro do menor, luzes, cabeça de leões, e eles tentam associar com as outras aparições de anjos que foram citadas na Bíblia. Um exemplo, vamos lá, bem no início, o filho do homem cometiam relação sexual com os seres humanos, que existe a dúvida, né? Existe aquela questão, será que é eles que são descendentes aos gigantes na terra que se tornaram o Golias em si, que até que Davi o mata entre os filisteus? Então, vem outras perguntas, e qual foi aquele anjo que lutou com Jacó? E como é que foi a visão, então, da escadaria, quando ele estava ali em Betel, olhando para aquela escadaria de anjos, fugindo do seu irmão? Como assim? Como é que foi? A gente tem a mania de romantizar, então imaginamos um monte de seres com asinhas grandes voando, segurando harpinhas na mão, mas a questão é que eles fizeram as perguntas e elas foram muito profundas.
E essas dúvidas precisam de alguém com conhecimento para poder ensinar, e essas perguntas são feitas na faculdade por pessoas que não são tão, não têm tanta fé assim em Deus. Então elas tentam nos confrontar, tentam nos intimidar como cristão. E a gente precisamos aprender a ler a Bíblia com um pouco mais de seriedade, de entender a fundo, mas nem todo mundo tem o privilégio de ter uma teologia. Então o intuito desse vídeo é muito importante para também desmistificar certas coisas. Podia nos explicar aí, Osias, mais ou menos, sobre um pouco sobre os anjos, como que é possível ele ser de uma forma que Ezequias viu e ele mostrar ter paixão, mostrar que ter, vamos se dizer, um interesse por seres humanos a ponto de ter relação sexual? Como assim? Os anjos não são assexuados? Mata essa dúvida para nós aí. Olha, Washington, veja bem, cara, é interessante demais sua pergunta. E às vezes o telespectador vai perguntar, mas por que o Washington está falando? Eu não estou vendo ele e tal. E como nós havíamos falado aqui desde o início, se você olhar os outros vídeos, olhar no playlist, você vai entender que o Washington pediu para desde o início ele ficar no anonimato. Ele não quer aparecer, mas ele quer estar junto comigo aqui. Nós dois nos dispomos a gravar os vídeos juntos. É ele que é o meu cameraman aqui. Mas assim, é bacana a sua pergunta. É uma pergunta que levaria semanas, meses, anos de debate para a gente tentar entender alguma coisa a respeito disso. Por isso que eu estou falando que a gente está convidando as pessoas para poder sair um pouco para fora da caixinha e tentar conversar, igual você falou, com seriedade mesmo, essas coisas. Isso não é coisa de brincadeira. Isso não é coisa romântica para nós chegarmos aqui e sentarmos aqui e postar um vídeo no YouTube, falar que lindo, que maravilha, glória a Deus. Sim, essa é a nossa intenção, porque eu também tenho fé. Pela misericórdia de Deus, eu nunca abdiquei da minha fé. O pessoal tem aí hoje, para mim, isso, o pessoal fala que quem faz teologia vira ateu. A pessoa vira ateu quando ele tem que virar mesmo. Não precisa fazer curso de teologia, não. Né? Isso, não existe nada disso. Né? E se você for perguntar se isso é mito ou se é verdade, isso não é mito, isso é mentira. Isso é uma falsidade que criaram, uma narrativa que criaram em cima disso aí, que muitas pessoas já me falaram que pastores falam que a pessoa não pode fazer teologia, senão ela vai virar ateia ou ateu. Isso não existe. A pessoa, quando tem que ser ateu, ela é sem conhecer nada. Ou se ela conhece, pensa que conhece muita coisa, desiste, como eu falei. A frustração, para mim, a pior coisa que existe é a tal da frustração nesse caso. Nós estamos conversando específico. Hoje eu queria conversar até a respeito, por exemplo, de Eva. Nós conversamos a respeito da Bíblia e disse Deus haja luz e houve luz. Em 7 dias Deus fez, viu que tudo era bom, depois nisso aí já estava incluído o homem também, a mulher, da costela, mas como assim? As pessoas perguntam, mas como assim? E os dias eram literais? Era um dia de 24 horas mesmo? Ou está escrito em algum lugar da Bíblia que 1 ano para Deus, 1000 anos para Deus como se fosse um só dia, um dia como se fosse 1000 anos, então Deus fez o mundo em 1000 anos, em 7.000 anos, ou ele fez em 7 dias, ou ele fez em 7 segundos, em 7 minutos. Para Deus, as coisas acontecem, porque Deus não está preso no tempo. Deus é atemporal. Se Deus é atemporal, então ele criou o mundo em 7 dias mesmo, se ele gastou 7.000 anos para fazer, como que você vai explicar isso aí? É um assunto que eu queria trazer aqui hoje. Eva, por exemplo, muitas pessoas falam, Deus criou a Eva lá, do costela do Adão e tal. Eu não penso que a Eva era uma mulher igual a Gisele Bündchen, que para mim é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Eu acredito que seja. Talvez exista até uma mulher mais bonita que ela que eu não conheça. Mas quem é a Gisele Bündchen para poder chegar aos pés da Eva? No meu entendimento, quando Deus fez, eu acredito, a primeira coisa que eu quero deixar bem aqui é quem é a Gisele Bündchen, para poder ser pelo menos a sombra da Eva. A Eva era um monumento, não era uma mulher, a Eva era um monumento, no meu modo de entender, mas é um assunto para outro dia. Mas voltando aqui à sua pergunta, veja bem, quando você pega um adolescente, um jovem,
que ele quer entender a Bíblia e que ele chega no livro de Ezequiel, que ele esbarra nessas questões, você vai explicar o que para ele? Aí o cara vê escrito lá que tinha lá uma roda maior, uma roda menor, as rodas tinham olhos e os olhos olhavam para todo lado, que tinha cabeça de leão, tinha cabeça de águia, Aí vai explicar o quê? Sendo que na igreja, inclusive na igreja católica, por exemplo, que eu leio muito a Bíblia católica, a narrativa é que os anjos são aqueles criancinha, aqueles meninos lindos do olho azul, do cabelo loirinho, cacheado, é a coisa mais linda. Tá, mas isso é romantizado. Até porque, se você for olhar por esse lado, do anjo que está descrito lá em Ezequiel, se você for olhar os querubins, que ninguém conseguiu ver o rosto dos querubins, porque 2 asas cobriam os seus rostos, 2 eles voavam e 2 cobriam os seus pés. Então, se você for olhar por esse lado, da questão de anjos, arcanjo, querubim, serafim, enfim, você vai chegar na conclusão de que tudo aquilo que foi falado até hoje, e os filhos dos homens, que desceram e conheceram mulheres e tiveram filhos gigantes, e enfim, é uma questão muito polêmica que não dá para responder da noite para o dia, é debate de muito tempo a respeito disso. Mas vamos lá. Quantos livros tem na igreja evangélica cristã? Quantos livros tem na Bíblia católica, que foi tirada da Septuaginta? O problema é isso aí. A omissão. Que tipo de omissão? Veja bem, se você conhecesse e lesse os livros apócrifos ou pseudepígrafos, que foram tirados da Bíblia cristã, da Bíblia evangélica, você lesse lá 1º e 2º Macabeus, você ia ter outro conceito a respeito de anjo. Está vendo a situação? Se você conhecesse os livros pseudepígrafo e os apócrifos, inclusive o livro da sabedoria que está na Igreja Católica, na Bíblia da Igreja Católica, se você conhecesse o livro de 1º e 2º Macabeus que está na Bíblia da Igreja Católica, você ia ter outra concepção a respeito de Maria, que ela foi assunta aos céus. Você já ouviu falar isso? Se você lesse, você ia ter outra concepção a respeito de anjo, porque lá tem descrição de anjo lá que parece mais monstro do que esses que foram apresentados para nós. Inclusive, o livro de Ezequiel, ele não escondeu isso. Ele deu uma descrição, um parecer, para você ter ideia do que é que ele tinha visto, daquilo que foi mostrado para ele. Então, para poder entrar nessas questões, a gente tem que ir muito além, a gente tem que ir muito adiante. Aí você fala, mas tá bom, mas esses livros que não entraram na Bíblia da Igreja Evangélica Cristã, é porque eles são de procedência duvidosa e tal. Tudo bem. Mas você sabe como que foi feito o cânon da Bíblia evangélica, da Bíblia cristã? E você, todo o tempo que você tem de fé, andando dentro da igreja, na comunhão com a igreja, você já ouviu pregar toda a Bíblia? É lógico que não. Por que você nunca ouviu pregar toda a Bíblia? Você pode ter 50 anos de caminho, 60, 70, 80 anos de caminho, você nunca ouviu pregar toda a Bíblia. Mas como eu disse no início, eu acredito na Bíblia que ela não contém, ela é a palavra de Deus revelada. Se ela é a palavra de Deus revelada como eu acredito, então a Bíblia para mim é um todo, não é parte da Bíblia, mas só é me pregado parte da Bíblia. Porque só é aquilo que é conveniente. Você quer duvidar disso? Algum dia te pregaram para você Eclesiastes 7, Cantares de Salomão 7, Eclesiastes 12? Ninguém nunca pregou isso. Alguém já te pregou para você Provérbios 31? Agora, se você quiser entrar no mérito da questão, aí sim são coisas que vão para debate, para poder a gente conversar a respeito de cada uma dessas coisas. Uma coisa que eu te falo, por exemplo, a Igreja Batista
a igreja, a assembleia, a congregação cristã, a igreja luterana, cada uma, ela prega por conveniência. Por que prega por conveniência? Porque não prega o todo. Se vai pregar alguma coisa e entra nos assuntos, é só aquilo que é conveniente. Quando não é conveniente, ninguém fala, ninguém prega. E quando a gente vai debater com pessoas lá fora que têm conhecimento científico, que tem conhecimento material, porque o que é pregado para nós, mas você tem que acreditar do lado espiritual. Sim, tem que acreditar e debater o lado espiritual. Mas até o espiritual até onde? O material até onde? Por isso que eu falo, porque o que foi debatido pelos apóstolos no início da igreja, eles não debateram só o lado espiritual, eles debateram o lado espiritual e o lado material também. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele chegou em Atenas, o que aconteceu com o apóstolo Paulo na abordagem em Atenas? O apóstolo Paulo foi ridicularizado. O apóstolo Paulo, ele foi deixado de lado. Mas a sabedoria que Deus deu para ele poder entrar no assunto espiritual dentro da igreja, ele teve que entrar dentro dos templos lá em Atenas. E quando ele entrou dentro dos templos, ele observou os altares e chegou para a filosofia que estava borbulhando naquela época e falou para todo mundo, falou, olha, eu entrei em vossos templos e vi os vossos altares, eu vi que vocês são zelosos, que são cuidadosos, mas eu vi um dos altares que estava escrito a um Deus desconhecido. E foi esse Deus que eu vim vos anunciar. Então, nós temos que debater o todo e não partes. E é por isso que eu estou chamando vocês para fora, para nós debatermos isso aqui e conversarmos um todo e não partes da Bíblia. Então, para mim falar a respeito de anjo, primeiro, eu tinha que dar um curso de angiologia. Sabe o que é angiologia? Então, esse que é o problema. É conversar o todo e não omitir partes. Então, entendeu, ó? E outra coisa também, Osias. Vamos lá. O que vai adiantar entender também? Se o anjo é sexuado ou não, se conseguia ou não, são coisas irrelevantes. A maioria das vezes que há uma discussão bíblica de forma teológica, são por questão tão boba. Exemplo, já me perguntaram bem assim, Jesus não pode ser chamado de outra coisa, o Deus não pode ser chamado de outra coisa, Deus não pode ser chamado de outra coisa sem ser Jeová. A cruz de Jesus, ela não era do formato que nós penduramos, os católicos penduram nos cordões e são os crucifixos colocados na igreja. Elas são formato em X, as pernas de Jesus estavam abertas e os braços estavam abertos para cima. E daí, o sofrimento foi o mesmo, entende? Então existem muitas discussões bobas e fúteis que não adiantam em nada. E uma delas são dessas do anjo, uma delas são dessas de como devemos nos chamar ao nosso Senhor, e outras dessas é a cruz. Não muda em nada. A questão é, existem questões na Bíblia que são muito mais importantes de ser discutidas. Existem entendimentos que têm que ser pregados também. Não podem ser ignorados, como o Osias falou. São 63 livros e eles querem pregar somente aquilo que é conveniente para eles. Justamente, Washington, por isso que eu estava falando para você aqui, o que é conveniente, o que é importante, o que não é importante. E tudo que está escrito na Bíblia, e por isso Jesus falou, se tirar um tio, e quando você fala a respeito desse tio, se você soubesse a complexidade que é esse tio, porque os tradutores encontraram a palavra mais próxima para tio, mas se você for colocar a menor letra do alfabeto grego, que foi escrito o Novo Testamento, que é o Iod é a menor letra do alfabeto grego. O que ele quis dizer também, porque tem muitas pessoas que batem o martelo, também, ele quis dizer que se você tirar um Iod da Bíblia, você está contaminando toda a Bíblia. Ele não está contaminando só aquela parte da Bíblia, só o Novo, você está contaminando toda a Bíblia. Por isso que não pode ser omitido. A Bíblia ela tem que ser conhecida e pregada no todo.
Independentemente de dogma, de doutrina de igreja, independentemente de qualquer coisa, a Bíblia ela tem que ser conhecida, pregada no todo, porque é o que mais traz frustração, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, midiático. As pessoas na internet, elas acham tudo o que querem e o que não querem ouvir. Nós estamos agora falando hoje de inteligência artificial, que é muito mais avançado do que o Google. E daí, os nossos filhos têm que lidar com isso. Os nossos filhos vão ficar para trás. Você sabe por quê? Vão ser ridicularizados, porque nós não sentamos com nossos filhos. Você quer ver uma coisa? Um dos costumes que tinha o povo judeu na antiguidade era que na Páscoa os pais sentavam à mesa com os filhos. Então o pai sentava na cabeceira da mesa, e toda a Páscoa que era transmitido verbalmente o conhecimento, o pai explicava para os filhos o que era o significado da Páscoa. Isso aí era um costume dos judeus. Sentavam à mesa para ser explicado o que era a Páscoa, passar de pai para filho. E qual pai evangélico que senta com os filhos à mesa para explicar pelo evangelho? Que conhecimento que nós temos do evangelho ou da Bíblia para levar para os nossos filhos? Por isso que nossos filhos são ridicularizados. E o buraco é mais embaixo. O negócio não é romantizar um anjinho bonitinho, o trem é feio. Isso. É feio. E tão feio que para você acreditar nele, você tem que ter fé. Porque senão você não acredita que é um anjo. Mas nós somos ridicularizados porque a pintura que fizeram para nós foi de seres lindos, maravilhosos. E também são, mas nem todos. Isso aí, o Osias entrou num ponto muito bom, muito importante. Como no início do vídeo a gente está falando que a gente temos que ensinar os nossos filhos, é ensinar mesmo, como ele está dizendo. Porque muitas das vezes ele tem que recorrer a outras pessoas e nem todo mundo ensina da forma correta. A gente quer discutir coisas fúteis, como foi falado aqui, e vamos falar uma questão importante de ser discutida. Exemplo, hoje em dia está normal nas igrejas pastores com seu terceiro, quarto casamento e ainda pastoreando. E são esses tipos de pessoas que estão ensinando. Eles pegam a palavra, eles não só pregam aquilo que eles querem, que o púlpito quer ouvir, eles também pregam de uma forma que eles querem acreditar que seja conveniente para eles viver na vida cristã. Exemplo, uma pessoa que cometeu adultério, ela pode casar de novo? E a pessoa que sofreu adultério, ela pode casar de novo? Você está entendendo? Essas são as questões. E se um pastor, ele está no seu terceiro casamento, ele pode pastorear? Essa pessoa pega a lei e só ensina aquilo que é conveniente para ele. Esconde aquilo que é verdade porque ele quer viver no pecado. E isso está sendo espalhado. O sal está se tornando amargo por causa dessa forma. E se você, pai, mãe, não ensina o seu filho, não gera nele o interesse de conhecer um evangelho de verdade através da palavra com seriedade, né, um evangelho racional, você vai cair em armadilha. Você vai estar vendo, você vai estar sendo guiado por cego, como o próprio Jesus disse, né? Um cego guiando o outro, à beira de um abismo. Então a gente temos que abrir os nossos olhos e também temos que ensinar os nossos filhos a abrir os seus próprios olhos, a viver um evangelho racional, sem romantismo, sem associar as coisas de Deus com um filme, com uma série. A vida real, ela é séria e verdadeira. A Bíblia não esconde a fragilidade de ninguém, não escondeu a fragilidade de Davi, não escondeu a fragilidade de Sansão, não escondeu a fragilidade nem de Jesus e Getsemane, que estava ali angustiado, que sangrando por todo o seu corpo de tanta angústia. Então ele não escondeu nada de ninguém. E a gente também temos que ser assim, com os olhos, com sinceridade, aprender mais de Cristo, mas com verdade. Nada de procurar um evangelho conforme as nossas vontades, nada de procurar um evangelho conforme o meu querer, mas sim o querer de Deus. Correto. E quem traz a libertação para os nossos filhos, é lógico que todo mundo fala, Deus que traz, realmente. Mas o que eu quero dizer, nós como pais, o nosso dever de pais, penso eu, temos que trazer essa libertação para os nossos filhos. De que forma? Trazendo conhecimento. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Lá fora, nossos filhos podem aprender, ou na internet, pode aprender o que quiser. Mas quando o pai senta com o filho, como amigo, e como pai, e ensina para ele acredita no pai. Agora, se ele aprende lá fora as coisas
que são jogadas como enxurrada na cabeça dos nossos filhos, são jogadas como enxurrada na cabeça dos nossos filhos. Cada um fala uma coisa diferente, cada um traz as coisas por conveniência, como nós havíamos abordado nesse assunto aqui de conveniência. Cada um traz a coisa do jeito que ele acha, do jeito que ele sabe que vai ser melhor para ele, que vai defender a doutrina da igreja, enfim, o dogma da igreja. Mas nós, como pais, primeiro, nós temos que procurar o conhecimento. E a partir do momento que nós adquirimos o conhecimento, nós levamos esse conhecimento aos nossos filhos. Nós aqui ensinamos os nossos filhos dentro de casa. A educação, sim, nós educamos nossos filhos, comportamento, enfim, o conhecimento que nós temos através do ensino, a obrigação, no meu ponto de vista, nós é que temos que ensinar para nossos filhos e falar a verdade nua e crua. Eu tenho minhas filhas e quando eu ensinava para minhas filhas a respeito da sexualidade, eu não escondia nada não, mas com a mãe sentada do lado. Trazia a mãe, senta aqui, que eu vou te falar para você a verdade nua e crua. Eu não quero te esconder nada não. Eu não quero que você fique sabendo as coisas amanhã por boca dos outros não, mas com a mãe do lado. E hoje eu estou falando para você para vir para fora da caixinha e aprender, para você ensinar para o seu filho a verdade nua e crua. Se alguém falar para você com seu filho, o seu filho vê, como diz o Osta aqui, um filme, uma série, e vê não, meu filho, o negócio não é esse, o negócio é feio. E você tem que aprender a coisa realmente da coisa que ela é, e não da coisa que te pintaram. Beleza? Nós vamos deixar por aqui hoje para não alongar muito o vídeo, mas nós vamos abordar novamente esse assunto e outros assuntos, inclusive um assunto polêmico. Você quer ver? Eu vou trazer uma polêmica aqui agora, só para trazer você para fora da caixinha um pouquinho. Falar a respeito do rei Davi, assassino. Nós vamos falar a respeito disso também. Espero que você ouça esse vídeo, que você veja, que você comente, que você compartilhe. Chama seu filho, chama seu pai para poder ouvir o vídeo. Os outros, procura no playlist e nós vamos conversar muito a respeito disso. O assunto é sério. E como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Faz igual Jesus falou na Galileia, fica esperto e não bobeia. Até. Falou, gente.